Oi, paz e graça. Eu queria compartilhar mais uma pequena porção de uma meditação que fiz na Palavra de Deus, sendo neste vídeo em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, usando aqui é claro a tradução Almeida, revista e corrigida, e sempre na Almeida tem esse título em cima que é chamado de epígrafe, que não faz parte do cânon sagrado, mas ajuda o leitor a ter uma noção daquilo que ele vai estar lendo. Talvez eu falando assim, para alguém que já é um veterano, parece que não, mas todo mundo sabe que lê, mas muitas vezes algumas pessoas são leitores iniciantes e não têm a mesma visão bíblica que outras pessoas com mais experiência de leitura bíblica têm. Por isso esses pequenos temas, eles são importantes para a compreensão. Claro que a gente não pode se guiar totalmente por essa epígrafe, porque às vezes pode dar alguma confusão, mas aqui nesse texto aqui não. A epígrafe é a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Diz assim o texto, capítulo 5, a partir do verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esse texto aqui é um texto que fala das primeiras experiências, que Pedro, Tiago, João vão ter com Jesus, as primeiras experiências dos discípulos. E existe uma ênfase no texto. A minha meditação é exatamente uma crítica a muitas meditações. Normalmente, quando alguém aborda o texto, as pessoas têm uma visão muito grande do milagre, que realmente há um grande espetáculo, é algo maravilhoso. Inclusive, esta ação do milagre é o que vai causar temor, mas existe a verdadeira ênfase desse texto, que não está no milagre. Aqui, em primeira instância, a palavra diz que a multidão estava se aglomerando em torno de Jesus. Estava se aglomerando em torno de Jesus, e ele estava encontrando ali uma dificuldade para poder transmitir o sermão. Aí ele, vendo os pescadores
Pedro e os companheiros lavando as redes à beira do lago, ele pediu a eles permissão para subir aos barcos deles, para poder ele fazer uma ministração a uma curta distância, para ele poder ter, Jesus no caso, ter a facilidade para poder transmitir o seu ensinamento. Porque no capítulo anterior, a gente vê Jesus entrando na casa de Pedro, Simão, e fazendo um grande milagre na cura das suas sogras e outras pessoas que vieram vindo. Então as pessoas, na verdade, a maioria, essa multidão não vinha ali para poder ouvir Jesus. Eles queriam os milagres de Jesus. E Jesus queria, sim, fazer os milagres, porque os milagres eram sinais de que ele era um enviado de Deus. Mas ele tinha essa necessidade de poder também transmitir o ensinamento. Mas eles não estavam dando a ele a oportunidade de falar, porque todos queriam um milagre. Então ele entra no barco, mantém-se uma distância, e antes de efetuar algum tipo de cura ou qualquer tipo de sinal, ele estava dando-lhes ensinamento. Ao término do ensinamento, Jesus olha para aqueles homens e pede eles para poderem retornarem ao mar alto. E aí há uma indagação de Simão e uma queixa. Por quê? Porque ele trabalhou a noite inteira. Eles tentaram pescar a noite inteira e não conseguiram apanhar nada. Então aquela já era a hora do seu descanso. O que era possível ser feito era naquele período noturno. Agora não era o momento correto para a pescaria. Aí o que vai suceder aqui? Mesmo ele sabendo que ali já tinha passado o momento da pescaria, ele disse uma palavra muito importante: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ou seja, ele reconheceu, Pedro reconheceu ali, Simão reconheceu que ele, o seu esforço pessoal, o seu esforço natural de um pescador experiente não surtiu efeito e que havia uma grande improbabilidade de sucesso de pescaria naquela hora do dia, mas sobre a palavra de Cristo ele voltaria. Por quê? Porque ele também era uma testemunha. Dentro da casa dele, a sogra dele foi curada e ele viu outros milagres. Então ele sabia do chamado de Jesus. Ele viu em Jesus ali, em primeira instância, um grande profeta se levantando no meio deles. Então, sobre a palavra deste profeta, ele foi lançar rede ao mar. E quando assim o fizeram, o texto vai mostrar que eles fizeram uma grande pescaria, a nível que os barcos iam a pique. E foi necessário chamar outros companheiros de pescaria para intervir naquilo, porque senão era perigoso até acontecer assim uma queda, um virar de barco. Mas eles conseguiram fazer um grande resgate de uma grande pescaria. E sabe, aqui é que entra a minha crítica e a visão do texto, porque muitas vezes a gente usa esse texto para poder motivar as pessoas a continuarem fazendo o que estão fazendo, porque Deus vai honrá-los. Tem até um hino muito bonito que eu gosto muito dele, tem uma mensagem muito bonita: quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? Dentro do contexto do cântico, eu creio de uma maneira, entendo de uma maneira, recebo de uma maneira, porque se eu tentar receber esse cântico ou algumas argumentações em cima desse texto, baseado no texto, aí eu já não consigo mais aceitar. Porque o problema de Jesus aqui não era eles estarem largando a rede. Aqui vai começar a grande experiência. Pedro, ele olha para Jesus aqui no versículo 8 e ele se lança aos pés de Jesus com sinal de adoração. Ele se prostra aos pés de Jesus e diz assim: Senhor, afasta-te de mim, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Então Pedro, ele reconheceu em si que ele era uma pessoa que não era digna de ter a companhia de Jesus ao seu lado. Então ali mostra uma operação dentro da mente, uma metanoia dentro de Pedro, uma virada de vida, uma virada de curso, de
fazer aquele homem que talvez nunca tivesse pensado nas questões de pecar ou não, que vivia o seu cotidiano sem talvez se preocupar com sua vida espiritual, mas de repente ele se deu conta de que era um pecador. Então aqui eu vejo as primeiras impressões de Cristo sendo impregnados nas vidas dos discípulos, que a quebra desse pensamento de prosperidade que muitas pessoas têm, essa quebra de usar esse texto como argumento para motivações pessoais no que diz respeito às coisas humanas e naturais, elas vão vir no versículo 10. Elas vão vir no versículo 10. Porque, inclusive no versículo 9, né? Esse mesmo temor que estava no coração de Pedro, ele se apoderou de todos os outros, porque eles olhavam para Jesus e não via na mente deles aquela reflexão: caramba, agora, a partir de agora, se Jesus nos abençoar, nós seremos... Ele não fez essa reflexão. Ele não fez essa reflexão. A reflexão feita é de que somos pecadores. E diante desse reconhecimento de que eram pecadores, vem-lhes a grande proposta, que é a ênfase do texto, em que Jesus diz: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então ali Jesus faz a proposta a ele, a proposta para ele ser um discípulo e futuramente ser um apóstolo, que será um grande ganhador de almas, uma pessoa que iria influenciar muitas pessoas a se renderem ao reino de Deus. Esta é a grande ênfase do texto. O milagre ali foi realizado para despertar o temor. O milagre ali da grande pescaria não foi usado para trazer prosperidade, não foi usado para poder ser de um benefício natural da caminhada daqueles homens negativo. Foi uma evidência da soberania de Cristo diante deles. Isso foi reconhecido por eles, a nível que eles se rendem a Jesus. E quando ele faz o convite, eles largam tudo que eles têm para seguir Jesus e vão ter uma experiência com Jesus durante esse período ministerial da encarnação de Cristo e serem testemunhas oculares da morte e da ressurreição de Cristo, para que após o dia de Pentecostes eles serem revestidos com o batismo do Espírito Santo para serem essas testemunhas oculares do Senhor com grande eficácia, com autoridade, alguém que viu que era uma grande realidade tudo isso que hoje nós falamos sobre Jesus, que ele é o Cristo encarnado, ele é o Deus encarnado, ele é 100% homem, com as moléculas, as células, os ossos, os nervos, o sangue, todos os órgãos internos, 100% homem nesse sentido, mas 100% Deus, porque não tinha uma natureza caída, adâmica, porque não foi gerado de qualquer maneira, ou como os homens, o ser humano é gerado dentro desse prognóstico estabelecido por Deus, mas ele foi gerado por um milagre do Espírito Santo no ventre de Maria, e ele nasceu sem a influência pecadora de Adão, ele nasceu com a natureza divina, então ele era 100% homem e 100% Deus, e isso foi reconhecido pelos seus discípulos. A partir daquele momento, a mente deles começou a se abrir no que diz respeito a Cristo. E ao longo dessa caminhada, muitas mudanças serão realizadas dentro do ser daqueles homens. Então, a grande ênfase aqui é a chamada para seguir a Jesus, não o milagre em si. Que a gente tenha a visão de enxergar na Bíblia aquilo que a Bíblia realmente está nos mostrando. Eu não estou querendo dizer que a gente não pode usar o texto como uma motivação para outras circunstâncias, mas a ênfase é a chamada para seguir Jesus. E assim eles fizeram. E muitas vezes os nossos ouvintes não estão seguindo a Jesus, porque ao invés de nós mostrarmos a ênfase daquilo que a palavra de Deus quer, nós queremos simplesmente agradá-los, a quem está nos ouvindo. Nós queremos ser populares, e a gente vai falar coisas que vão agradar as pessoas. Continue no que você está fazendo. Aí o cara está fazendo um montão de coisa errada, ele vai perseverar naquilo ali. Então a gente tem que saber fazer essa reflexão, a mudança, e até coisas certas, coisas corretas, coisas certas, também necessitam muitas das vezes de mudanças. E só é possível haver mudança quando se enxerga o reino de Deus como ele realmente é.
E só é possível fazer essa visão do reino quando se recebe a palavra genuína, porque é a palavra que gera fé no ouvinte. Como disse ou escreveu Paulo, de sorte que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então que sejamos fiéis e legítimos ao cânon, à Bíblia, a palavra de Deus, para que ela surta o devido efeito naquele que é ouvinte da palavra santa.